Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Mais um vídeo aí, dando sequência, tá? Eu falei que ia ser vários vídeos. Por quê? Porque o Evangelho de João é longo, é 2 horas e 20 minutos, né? Então não dava para fazer nenhum vídeo só, tá? Então o vídeo ia ficar com 3 horas, ninguém ia assistir. Então eu vou lançar eles aos poucos, vou lançar de 2 em 2, tá bom? Para vocês, se alguém quiser buscar no YouTube, né? Tá? E alguns que eu tenho contato eu envio direto para a pessoa, né? Mas busquem lá no YouTube, tá bom? Na conta lá, Cristo Salva, tá? Fernando Bezerra. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Sem muitas delongas, né? Nada. Eles disseram: Você não passa de um Zé Ninguém. Como ousa querer nos ensinar? Então correram com ele dali. Jesus soube que eles o haviam expulsado. Procurou por ele e o achou. Então perguntou: Você acredita no Filho do Homem? O homem disse: Senhor, mostre-o para mim, para que eu possa crer nele. Jesus disse: Você está olhando para ele. Não reconhece minha voz? Senhor, eu creio! Exclamou o homem e o adorou. Jesus então disse: Vim ao mundo para pôr tudo às claras, para estabelecer as distinções, de modo que quem nunca viu possa ver, e os que têm a pretensão de ver pareçam cegos. Alguns fariseus casualmente ouviram a conversa e indagaram: Você está nos chamando de cegos? Jesus disse: Se vocês fossem realmente cegos, não teriam culpa. Mas a partir do momento que se declaram capazes de enxergar, se tornam responsáveis por seus erros. João, capítulo 10. Vou tentar ser o mais claro possível. Se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas, em vez de passar pela porta, não é para fazer boa coisa. É um ladrão de ovelhas. O pastor passa pela porta. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas reconhecem sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e é o guia delas. Quando estão fora do aprisco, ele as conduz e elas o seguem porque conhecem sua voz. Elas não seguem a voz de um estranho. Vão se dispersar porque não estão acostumadas a essa voz. Jesus contou essa história simples, mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então, tentou de novo. Vou ser explícito então. Eu sou a porta para as ovelhas. Os outros são de má índole, ladrões de ovelhas, todos eles. Mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Quem passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá mais valor às ovelhas que a si mesmo e se sacrifica se for necessário. O empregado não é um pastor de verdade. As ovelhas nada significam para ele. Ele vê um lobo se aproximar e sai em disparada, deixando as ovelhas desprotegidas. Ele está ali apenas por dinheiro. As ovelhas nada representam para ele. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Da mesma forma, o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Tenho mais consideração pelas ovelhas que por mim mesmo. Sacrifico-me se for necessário. Vocês também precisam saber que tenho outras ovelhas além das que estão neste aprisco. Preciso trazê-las e ajuntá-las também. Elas também reconhecerão minha voz. Então haverá um único rebanho e um só pastor. É por isto que o Pai me ama, porque... Olha aí, irmãos, isso é a chave. Isso é... aleluia, glória a Deus. Eu fico rejubilante com esses esclarecimentos. Quem não entender agora, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Aqui não está se referindo ao diabo, tá? Que muitos pastores é para tirar o foco deles. Está se referindo a falsos pastores, falsos profetas. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. De maneira nenhuma conheço a voz do estranho. Por isso que eu fugi de lá. Porque eu não conheço a voz, eu conheço a voz do bom pastor.
Eu sou o bom pastor e o verdadeiro pastor e o único pastor. Hoje, antigamente, tinha vários pastores que eram enviados por Deus no Antigo Testamento. Hoje, o bom pastor e o único pastor sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Então, quando você ouve outros pastores, ele vem, os líderes religiosos falsos, para roubar, matar e destruir. Ele rouba o dinheirinho nos dízimos, nas ofertas. Ele rouba, como que ele rouba? Ele não rouba botando arma, que nem um bandido. Ele rouba com a lábia, ó, distorcendo a palavra de Deus. Entendeu? Por isso que ele falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. De maneira nenhuma seguirão os estranhos, porque não conhecem a sua voz. Entendeu? É isso que é o sentido espiritual e figurado. Entendeu? Então, o que ele está querendo dizer ali também? Esses pastores, elas deixam a ovelha na mão. Eu dou a vida pelas ovelhas, eu me sacrifico pelas ovelhas. Os outros pastores se sacrificam pela ovelha. Tem um vídeo que eu gravei aí de uma pessoa que eu vou enviar para vocês também. Ele fala exatamente, entrevistando um líder religioso, sei lá, ou um membro da igreja. Ele fala: o seu pastor dá vida pelas ovelhas? Seu pastor morre por você? Jesus é o bom pastor, entendeu? Porque esse daí, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Quer dizer, roubar as finanças, destruir a vida com os enganos, porque ele engana, né, o pastor fraudulento, entendeu? É nesse sentido que Jesus está falando, ó. Tá entendendo? Dos religiosos. Preste atenção, meu povo, abra os olhos espirituais, que a palavra seja óleo ungido para vocês, para abrir os seus olhos. Aí, ó, eu tô falando bobagem, aí, ó, tô confirmando com a palavra. Se agora falar que eu tô falando coisa errada, é que vocês têm que avaliar a sua conversão. Aí esses que pensam assim não devem ser ovelha de Cristo, porque não é possível. Ó, tô comprovando aqui. Vamos lá. Se vocês são ovelha de Cristo, vão ouvir a voz dele. Entendeu? Se não ouve a voz é porque não é ovelha de Cristo. Minha vida de livre vontade, assim sou livre para reavê-la. Ninguém a toma de mim. Eu a entrego porque quero. Tenho o direito de entregá-la, mas também de reavê-la. Recebi essa autoridade do meu pai. Esse discurso provocou outra divisão entre os judeus. Alguns diziam: ele é maluco. Está na cara que não tem juízo. Por que perder tempo em ouvi-lo? Outros não estavam assim tão seguros. Essas não são palavras de um louco? Por acaso um louco pode abrir os olhos de um cego? Eles estavam celebrando a festa da dedicação, chamada em hebraico Hanukkah, em Jerusalém. Era inverno e Jesus passeava no templo. Ah, mais uma ressalva aqui, irmãos. Isso aqui, ó, tá vendo? Deus vai nos revelando, ó. Lá naquele tempo ele curava os cegos, entendeu? Cego mesmo, de nascença, tá? Aí ele curava, ele dava vista ao cego. E ele chamava os fariseus religiosos de cego, porque ele falava: você tem olhos, mas não enxergam. Tem outros que são cegos, mas enxergam o Filho de Deus, enxerga que eu sou o Filho de Deus. Aí ele falou: vocês estão me chamando de cego? Não, porque se vocês dizem que vê, vocês são culpados pelos seus erros, entendeu? Ele quis dizer o quê? Que eles são cegos espirituais, não são cegos de falta de vista. Então hoje, quando a gente fala das palavras para abrir os olhos das pessoas, abra os seus olhos espirituais. Hoje a gente cura a pessoa. Quando a gente fala a palavra e a pessoa se converte de verdade, se entrega ao nome do Senhor Jesus, aí ela é curada da sua cegueira espiritual. Então hoje nós curamos, não é curar no sentido curar o cego, mas hoje a gente cura em sentido espiritual, abre os olhos da cegueira espiritual, revelando a verdade para a pessoa. Se a pessoa crê na verdade da Bíblia, da palavra de Deus, da palavra de Cristo, ela é salva dos enganos. Conhecereis a verdade vos libertará. Entendeu? De enganos. É isso aí. Tá vendo? Vamos lá. Prosseguimos. Tipo de Salomão, rodeando os judeus disseram: por quanto tempo você vai nos deixar curiosos? Se você é o Messias, diga-nos diretamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. Tudo o que fiz foi autorizado por meu Pai. Ações que falam mais alto que palavras. Vocês não acreditam porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas reconhecem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou a elas vida real e eterna. Elas estão protegidas do destruidor o tempo todo.
Ninguém consegue roubá-las de mim. O Pai que as pôs sob minha responsabilidade é muito maior que o destruidor, que o ladrão. Ninguém pode tirá-las dele. Eu e o Pai somos um só coração e uma só mente. Tá vendo como salvação não se perde? Ninguém rouba da mão do Pai. De apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: tenho feito muitas boas ações da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam: não apedrejaremos por nada de bom que você fez, mas sim pelo fato de ter dito essa blasfêmia, de chamar você mesmo de Deus. Jesus reagiu: estou apenas citando um texto das Escrituras, em que Deus diz: digo a vocês, vocês são deuses. Se Deus chama os antepassados de vocês de deuses, e as Escrituras não mentem, por que vocês gritam blasfemador, blasfemador, para o único a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque eu disse, sou o Filho de Deus? Se não faço as obras que meu Pai faz, não precisam crer em mim. Mas se faço as obras do Pai, esqueçam um momento o que eu disse a meu respeito e considerem a simples evidência das ações que estão diante dos seus olhos. Talvez assim as coisas se esclareçam e vocês consigam entender que não apenas fazemos as mesmas coisas, mas também somos o mesmo, Pai e Filho. Ele está em mim, eu estou nele. Eles ainda tentaram prendê-lo, mas ele conseguiu escapar. Voltou para a região do Jordão, onde João batizava, e ficou ali. Muitos se tornaram seus seguidores. Diziam: João não realizou milagres, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. Assim, muitos creram nele. João, capítulo 1. Então, irmãos, ele tá falando, para entender aqui, senão as pessoas vão achar que elas são deuses, né? Que muito, quando você fala que você é Deus, você está sendo um anticristo, você está se colocando no lugar de Deus. O que isso quer dizer? Jesus falou assim: vós sois deuses, pequenos cristos, entendeu? Não quer dizer que a gente é perfeito, tá? Que a gente é igual a Deus. A gente quer dizer que a gente é a imagem e semelhança de Deus. A gente deixou a nossa condição inicial, a nossa condição divina, quando o homem caiu, pecou, entendeu? Então por isso que fala, vós sois Deus. Quando você reconhece Cristo como o único suficiente salvador da sua vida, você em parte conhecemos, em parte, por quê? Porque ainda o que é perfeito virá no futuro. Ele veio, morreu na cruz, você aceitou ele como seu salvador, certo? Vocês são pequenos cristos, pequenos deuses, porque o Espírito de Deus está em nós. Então ele é um com o Pai, Jesus é um com o Pai. E nós somos um com o Filho e com o Pai. Então nós somos pequenos deuses. Não é que é Deus de fazer igual a Deus, de fazer as coisas que Deus faz, onisciente, onipresente. Não é nesse sentido, tá? É que agora nós temos a natureza de Deus dentro de nós, o Espírito Santo. Entendeu? Nós somos um com o Filho e um com o Pai. Entendeu? Somos um corpo só. Membro do mesmo corpo. Entendeu? Então é nesse sentido, tá? Pra ninguém achar aí, eu sou Deus. Aí você está se pondo em condição de anticristo. Você está se igualando a Deus. E ele podia se igualar a Deus porque ele era Deus. Ele é Deus, não era Deus. Ele falava que era Deus e é Deus. E ele veio para ser glorificado como Deus. Entendeu? Ele é Filho, Deus Filho e Deus Pai. Entendeu? Ao mesmo tempo. Entendeu? Então é nesse sentido aí que nós somos deuses, tá? É só essa explicação que eu ia dar nesse episódio aqui, tá? Vamos lá. Havia um homem chamado Lázaro. Ele estava doente. Era de Betânia, cidade de Maria, e sua irmã Marta. Essa era a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor com óleos aromáticos e depois os enxugou com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. As irmãs mandaram um recado para Jesus: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. Quando Jesus recebeu a mensagem, comentou: essa doença não é fatal. Será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus na glorificação do Filho de Deus. Jesus amava os três: Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente,
permaneceu onde estava mais 2 dias. Só então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: Rabi, o senhor não pode fazer isso. Os judeus querem vê-lo morto e o senhor quer voltar? Jesus respondeu: não são 12 as horas da luz do dia. Qualquer um que anda na luz do dia não tropeça porque há muita luz. Andando de noite pode tropeçar porque mal enxerga o caminho. Após esse comentário, ele anunciou: nosso amigo Lázaro está dormindo. Vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se está dormindo, vai ter um bom descanso e se levantar bem disposto. Jesus falava da morte, enquanto os discípulos pensavam numa simples soneca. Então, Jesus resolveu falar claramente: Lázaro morreu. Estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá. Vocês logo terão novos motivos para crer. Agora vamos a ele. Tomé, chamado Gêmeo, suspirou e disse aos seus companheiros: vamos, bem que podemos morrer com ele. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro estava morto havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, distante cerca de 3 quilômetros, e muitos dos judeus davam apoio a Marta e Maria, compadecidos delas por causa do irmão. Marta soube que Jesus estava chegando e saiu ao encontro dele. Maria ficou em casa. Marta então lhe disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora, sei que tudo que o Senhor pedir a Deus será concedido. Jesus consolou-a: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: sei que vai, na ressurreição do fim dos tempos. Você não precisa esperar pelo fim. Eu aqui e agora sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Qualquer um que vive crendo em mim não irá morrer em definitivo. Acredita nisso? Sim, sempre acreditei que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi até onde estava a sua... Ó, irmãos, essa parte aqui também é legal, ó. Porque o que acontece? Esse esclarecimento é bom para pessoa que crê no nome de Jesus, tem que crer no corpo glorioso. Ó, o que ele falou aqui? A morte de Lázaro, quando Lázaro morreu, Jesus ressuscitou ele para a glória de Deus se manifestar. Ele falou: essa morte, esse mal não é para a morte, mas ele estava morto, entendeu? Mas o que Jesus quis falar? Que ele ia ressuscitar Lázaro. Quem crê em Deus, quem crê em Jesus Cristo, não morrerá definitivamente. Quer dizer que a gente vai morrer carnalmente, esse corpo aqui, mas ele vai nos ressuscitar. A não ser que quando Jesus voltar a gente esteja vivo, né? Aí ele vai transformar o nosso corpo abatido em corpo glorioso. Mas se alguém morrer, ele vai ressuscitar, porque morreu crendo, entendeu? Então vai dar um corpo glorioso. Ele tava aí por isso que Marta falou: eu sei que o Senhor vai ressuscitar no último dia. Ela estava falando do final dos tempos, mas ele estava falando de agora. Falou: eu vou ressuscitar agora para apontar o que eu vou fazer lá no final dos tempos. Então aquela ressurreição, Lázaro ressuscitou, mas depois, mais para frente, ele voltou a morrer, entendeu? Então é isso aí, para esclarecer, tá? E aquelas ressurreição, Jesus ressuscitou, quando Jesus foi crucificado e morreu, e ele ressuscitou vários mortos. Aí muitos entendem que ali foi a ressurreição e não vai haver mais. Não, ali foi só um deslumbre para mostrar o que vai acontecer. Jesus ressuscitou, ele ressuscitou os mortos pelo poder de Deus. O poder de Deus foi tão grande que quando ele ressuscitou os mortos. Mas aqueles mortos lá voltaram a morrer também, igual Lázaro. Entendeu? Era só para manifestar, dar um deslumbre do que vai acontecer no final dos tempos. Que Jesus vai voltar nas nuvens e vai ressuscitar os mortos. Entendeu? Vai dar corpo glorioso. Mais ou menos isso, tá? Então vamos lá. E sussurrou ao seu ouvido: o mestre está aqui e perguntou por você. Assim que ouviu isso, ela deu um salto e correu até ele. Jesus ainda não havia entrado na cidade
e continuava no lugar em que Marta o havia encontrado. Quando os judeus, amigos dela, viram Maria passar correndo, foram atrás dela, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Maria foi até onde Jesus estava e caiu aos pés dele, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorando e os judeus chorando com ela, sentiu grande indignação e perguntou: Onde vocês o puseram? Senhor, vem e vê, disseram. Naquele momento, Jesus chorou. Os judeus disseram: Ele o amava muito. Outros discordaram: Bem, se ele o amasse tanto assim, por que o deixou morrer? Afinal, ele abriu os olhos de um cego. Mal contendo a indignação, Jesus chegou ao local do túmulo. Era uma caverna simples na colina, com uma placa de pedra que a fechava. Ele ordenou: Removam a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, a esta altura já está com mau cheiro. Ele morreu há 4 dias. Jesus a olhou bem nos olhos. Eu não disse que, se acreditasse, você veria a glória de Deus? Dirigindo-se aos demais, insistiu: Vão em frente, tirem a pedra. Eles a removeram. Jesus ergueu os olhos para os céus e orou: Pai, sou grato porque até aqui tens me ouvido. Sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão aqui presente, oro assim para que eles possam crer que me enviaste. Então ele bradou: Lázaro, venha para cá! Lázaro saiu ainda enrolado nos panos da cabeça aos pés e com um lenço sobre o rosto. Jesus lhes ordenou: Desamarre-no para que possa ir. O fato causou uma reviravolta entre muitos dos judeus que estavam com Maria. Eles viram o que Jesus fez e creram nele. Mas alguns procuraram os fariseus para denunciá-lo. Os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião da liderança judaica. O que faremos? Perguntaram. Esse homem insiste em seus feitos, criando sinais divinos. Se deixarmos, logo todos crerão nele, e os romanos virão e removerão um pouco o poder e prestígio que ainda nos resta. Então, um deles, Caifás, designado sacerdote principal naquele ano, se pronunciou: Vocês não enxergam? Não percebem que é preferível um homem morrer pelo povo que uma nação inteira ser destruída? Ele não disse isso de si mesmo. Na condição de sacerdote principal naquele ano, sem saber, profetizou que Jesus estava para ser sacrificado pela nação, e não somente pela nação, mas para que todos os filhos de Deus dispersos pudessem ser reunidos num só povo. Daquele dia em diante, ficou decidido que iriam matá-lo. Então, Jesus não arriscou mais aparecer em público no território dos judeus. Retirou-se para o interior, na região fronteiriça com o deserto, hospedando-se numa cidade chamada Efraim. Ali isolou-se com seus discípulos. A Páscoa se aproximava. Multidões vinham do interior para Jerusalém a fim de se preparar para a festa. Eles estavam curiosos a respeito de Jesus. Ele era o assunto dos que estavam ao redor do templo. O que vocês acham? Será que ele vai aparecer na festa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus publicaram uma nota. Quem soubesse o paradeiro dele deveria informá-los. Eles estavam a postos para prendê-lo. João, capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus entrou em Betânia, onde vivia Lázaro, ressuscitado pouco tempo antes. Lázaro e suas irmãs convidaram Jesus para jantar em casa. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam assentados à mesa com eles. Maria veio com um jarro de óleos aromáticos muito caros, ungiu e massageou os pés de Jesus, e depois os enxugou com os cabelos. A fragrância dos óleos encheu a casa. Judas Iscariotes, um dos 12, que estava prestes a traí-lo, lamentou:
Por que esse óleo não foi vendido e o dinheiro distribuído aos pobres? Seria fácil conseguir 300 moedas de prata por ele. Disse isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Era o tesoureiro do grupo e costumava se apropriar indevidamente do dinheiro que guardava. Jesus, porém, disse: deixe-na em paz. Ela está antecipando e honrando o dia do meu sepultamento. Os pobres estão o tempo todo com vocês. Quanto a mim, nem sempre terão. Espalhou-se entre os judeus a notícia de que Jesus estava de volta à cidade. O povo então veio para ver não apenas Jesus, mas também Lázaro, que havia ressuscitado. Então os principais sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro também, porque muitos dos judeus estavam crendo em Jesus por causa dele. No dia seguinte, uma multidão imensa que havia chegado para a festa soube que Jesus estava entrando em Jerusalém. Eles tiraram ramos de palmeiras e saíram para encontrá-lo aclamando: Hosana! Bendito é ele que vem em nome de Deus! Sim, o Rei de Israel! Jesus cavalgava um burrinho, como se lê nas Escrituras: não temas, filha de Sião. Vejam como chega o seu rei, cavalgando um burrinho. Os discípulos na ocasião não perceberam o cumprimento de muitas passagens das Escrituras. Mas depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que tudo que estava escrito a respeito dele combinava com os acontecimentos. A multidão que havia estado com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo, levantando-o dos mortos, estava ali, relatando o que tinha presenciado. Foi por se espalhar a notícia desse último sinal de Deus que a multidão cresceu e se transformou num grande desfile de boas-vindas. Os fariseus, olhando a cena, protestaram: está fora de controle e todos vão atrás dele. Havia alguns gregos na cidade que tinham vindo para adorar na festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, na Galiléia, e pediram: queremos ver Jesus. Pode nos ajudar? Filipe contou a André e ambos foram consultar Jesus. Ele respondeu: o tempo é agora. Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Ouçam com atenção. A não ser que o grão de trigo seja enterrado no solo e morra para o mundo, não será nada mais que um grão de trigo. Mas se for enterrado, irá brotar e se reproduzir muitas e muitas vezes. Do mesmo modo, qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você perde sua vida sem criar obstáculos ao amor, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Se qualquer um de vocês quiser me servir, seja meu seguidor. Aí vocês estarão onde eu estiver, prontos para servir. O Pai honrará e recompensará quem me servir. Agora estou angustiado. O que direi? Pai, livra-me. Não, pois é para isso que vim. Eu direi: Pai, manifesta a tua glória. Uma voz veio do céu: eu o glorifiquei, e o glorificarei outra vez. A multidão que ouviu a voz disse: foi um trovão! Outros disseram: um anjo falou com ele! Jesus disse: a voz não falava a mim, mas a vocês. Neste momento o mundo está em crise. Satanás, o governante deste mundo, será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim e os reunirei ao meu redor. Ele disse isso para mostrar como iria morrer. Vozes na multidão responderam: sabemos pela lei de Deus que o Messias permanece para sempre. Como pode ser necessário, como você diz, que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus disse: por um breve tempo a luz... Então, irmãos, ó, você viu? A passagem aqui, que eu ia falar, já até deu branco agora, viu? Deixa eu ver se eu me recordo o que eu ia falar. Ele tava falando ali do... Caramba,
Deu branco aqui, sumiu. De repente sumiu o que eu ia falar, viu? Da minha mente. Oh, meu Deus. Eu tava falando do Filho do Homem que ia ser glorificado, né? E... Ah, tá, lembrei. Ainda não veio essa passagem, mas essa aqui já interliga, tá? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui, vou fazer um vídeo e parar isso aqui e depois voltar, tá? O que acontece? Ele tá falando, pai, me livra-me. Ele falou, não vou orar para pedir o pai me livrar. Porque ele fez uma oração, se possível me livra desse cálice. Mas todavia não seja conforme a minha vontade, mas conforme a sua. Por quê? Porque o cálice não era o sofrimento que ele ia passar na cruz. É porque ele ia assumir os nossos pecados. Todos os nossos pecados ia assumir a culpa, ele ia assumir a culpa. Então a ira de Deus ia cair sobre Jesus. Ele ia se colocar no meio entre nós e Deus. Porque alguém tinha que... O salário do pecado é a morte. E alguém tinha que morrer. Só que para nós não morrermos, ele morreu no nosso lugar, entendeu? Então aí Deus ia... Por isso que ele na cruz ele orou assim... Meu Deus, por que é que me abandonaste? Porque Deus não abandonou o filho. Deus abandonou o filho carregado de pecado. Porque Deus não pode ter comunhão com o pecado. Deus abomina o pecado. Então Deus virou o rosto para Jesus ali e mandou juízo para ele. Foi Deus que mandou juízo para Jesus, porque o juízo era para nós. Como que se Jesus resolveu morrer no nosso lugar. Então ele veio para servir. Então nós também fomos enviados pelo próprio Cristo para servir os outros. Negue-se a si mesmo e me siga. Siga o que ele ensina. Então a gente, o que é negar a si mesmo? Ó, eu estou ocupando meu tempo aqui para dar orientação da palavra para vocês. Então eu poderia estar fazendo outra coisa da minha vontade, escutando minhas músicas, passeando, fazendo outras coisas que alegram minha carne. E aí eu não estaria me negando a mim para servir vocês. Isso aqui eu estou servindo vocês que querem aprender da palavra, entendeu? E não só aqui. Às vezes a gente vai ajudar um necessitado, se a gente tem condição financeira, né? Quando não tem, não dá para ajudar. E a gente ora que Deus mova uma outra pessoa com condição para ajudá-los. Mas se a gente tem, a gente vai servir. Por isso que tem a passagem que, mais à frente, que Jesus lava os pés do discípulo. Aí Pedro fala, Senhor, não, o Senhor vai lavar os meus pés. Nós é que temos que lavar os seus pés. Ele falou, se eu não fizer isso, não tem parte comigo. Porque eu vi para fazer isso. Porque Jesus está demonstrando que ele veio para servir, para depois ele ser servido e a gente servir os outros. Entendeu? Os outros irmãos. A gente vai servir os outros. Nós somos chamados para servir, para levar a palavra. Não só a palavra, para servir, dar alimento, negar a nossa vontade. O tempo que a gente tem para agradar a nossa vontade carnal, a gente vai ocupar o tempo, não todos os dias, irmão. A gente também tem que... Lembre-se que Deus fala que a gente também tem que descansar. A gente tem que ter um momento de lazer para nós mesmo. Senão a nossa cabeça não aguenta, né? Mas a gente tem, a boa parte do tempo, se desfazer do nosso eu, da nossa vontade carnal, para servir o outro, para alimentar o outro, para levar a palavra para o outro, para orientar os outros, para dar ânimo ao outro. Entendeu? Se entristecer quando o outro está triste, se alegrar quando ele se alegra. Entendeu? Isso é servir. E é isso. Nós somos enviados por Cristo para servir, por amor. Por amor, Deus nos deu a vida eterna por meio de Cristo. Nós, por gratidão, servimos os irmãos. Então, por isso que somos um com Cristo e Cristo é um com o Pai. Entendeu? O sentido espiritual aí, ó. Tá vendo? E muitos não entendem isso. É difícil. Mas, ó, compartilha o vídeo. Deixa o like, tá? Compartilha, irmão, em nome de Jesus. Deixa o like, toque o sininho, se inscreva no canal quem não é inscrito, tá? É importante se inscrever no canal, tá? E vamos lá, né? Agora eu vou fazer um outro vídeo, vou apartar um pouco desse aqui, porque ainda falta cerca de uns 50 minutos. Vou ter que fazer mais 2 vídeos desses, tá? Mas aí até o próximo, tá? Deus abençoe a todos.